O firmamento noturno está constantemente mudando. Em cada constelação, estrelas nascem enquanto outras são engolidas pelos buracos negros. Cada explosão de uma supernova, cada estrela exótica e nebulosa tem uma coisa em comum. São todas identificadas pela constelação na qual estão localizadas. Mas mesmo antes de inventarmos superpossantes telescópios para vê-las, as constelações serviam a uma finalidade importante. Levavam às pessoas o noticiário noturno, que elas não ousavam ignorar. Era questão de vida e morte. Os céus noturnos são um calendário. Foi a primeiríssima invenção científica do homem. O calendário nos céus. O nascer e o pôr do sol, as várias fases da lua, o aparecimento e desaparecimento sazonal das estrelas, dá para ver que existe realmente uma ordem no mundo. E se vê realmente uma ordem nos céus que é útil para antecipar o que vai acontecer na Terra. É uma ferramenta de sobrevivência. Quando se olha para o céu, se vêem grupos de estrelas que estão ligadas a eventos importantes que nos alertam para agir de certo modo ou ir em certa direção, onde plantar e colher. Além de ver o padrão das estrelas mudar com as estações, os antigos fizeram outra observação fundamental. O dócil estelar variável dava forma ao mundo. Viajantes em longos percursos para o sul, por exemplo, da Grécia, começaram a ver constelações diferentes de qualquer uma que fosse visível em sua terra natal. Então, isso indica movimento em superfície curva. A perspectiva muda. Hoje nós entendemos a forma da Terra e o suceder das estações. Mas as constelações não perderam sua utilidade. Em vez de revelar segredos sobre a Terra, elas nos ajudam a compreender as estrelas. Uma constelação é bem parecida com o Museu de Arte. No Museu de Arte, você vai ver artistas que usaram vários tipos de materiais, tintas, fotografias e objetos comuns. Numa constelação, você tem estrelas que são feitas de materiais diferentes. Algumas têm mais hélio ou hidrogênio, carbono, silício, ferro, mas podemos reunir todas elas. Nos dois casos, os objetos que são reunidos no Museu de Arte ou uma constelação são coleções artificiais que nós juntamos por algum motivo. Como países, as constelações dividem os céus em territórios. Quando você diz Órion, eu sei exatamente a que parte do céu está se referindo. Então, para um astrônomo, uma constelação é como ter um mapa à mão, um jeito de organizar as coisas, de saber onde está tudo. E embora o firmamento seja infinito, podemos ver somente uma amostra de estrelas antes que nossa visão seja bloqueada por poeira e distância. Talvez numa noite bem escura você vai ver umas 1.500 a 2.000 estrelas a olho nu se não estiver usando binóculos em nada. O que se vê é só uma fração mínima do que existe. Seria como olhar a população dos Estados Unidos, 350 milhões de americanos, e ver 5 pessoas. Centauro ou Centaurus contém 101 estrelas visíveis. 2 delas, Alfa e Beta Centauri, são as estrelas mais brilhantes do nosso firmamento. Em Centauro está Alfa Centauri, a estrela mais próxima da Terra depois do nosso Sol. E um olhar mais atento revela que Alfa Centauri, na verdade, é um sistema estelar triplo. Não é raro que as estrelas dividam o palco com 1 ou 2 coestrelas em sua órbita. Aliás, essa é a regra. Mais de 60% das estrelas que se veem nos céus, na verdade, são estrelas duplas, triplas, quádruplas. Nosso Sol é uma exceção. Parece que nosso Sol não tem companheira. Enquanto nosso Sol faz sua viagem solitária pelo espaço, as estrelas Ômega Centauri nunca ficam sem companhia. É o mais brilhante agrupamento estelar globular que se pode ver sem um telescópio, quer dizer, a olho nu, porque é um grupo gigante de cerca de 10 milhões de estrelas. Ômega Centauri é o maior agrupamento estelar da nossa galáxia. Essas estrelas intimamente ligadas têm órbitas diferentes, complicadas, mas mesmo assim conseguem se movimentar como um único grupo.
De onde vem o agrupamento é a dúvida de todos. É um objeto fora do comum, e muitos astrônomos suspeitam que possa ser o centro de uma galáxia que foi engolida, consumida pela Via Láctea, quando caiu nela. Isso acontece com bastante frequência porque grandes galáxias são canibais e comem as pequenas galáxias. A Ômega Centauri, por exemplo, pode ser o que restou de um desses processos. A luz de Alpha Centauri leva cerca de 4,2 anos para chegar até nós. Mas quando olhamos Ômega Centauri, estamos vendo uma luz que viajou 16 mil anos. Isso é indicação da verdadeira dimensão de Centauro. E mostra também que uma constelação existe somente nos olhos de nossa mente. E que cada estrela, como cada obra de arte, suplica para ser explorada.